Aproveitando que estamos no mês da mulher, falar um pouquinho sobre um tema espinhoso, né, que acaba sendo, infelizmente, realidade de muitas delas, violência doméstica. O ano de 2022 foi especialmente difícil para as mulheres brasileiras. Todos os indicadores de violência contra a mulher subiram no ano passado. Nos últimos 12 meses, quase 29% das mulheres relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência ou agressão, o maior percentual desde o início da série histórica. Esses números fazem parte da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. É a 4ª edição da pesquisa, publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também o Datafolha. Para falar sobre esses números, interpretá-los conosco e falar um pouquinho sobre o panorama da mulher no país, nesse momento, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, Amanda Lagreca. Ela é formada e também mestranda em administração pública e é pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Amanda, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar conosco. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então, o estudo aponta, né, como já abrimos o programa dizendo, que todos os indicadores contra a mulher subiram no ano passado. Quais seriam as possíveis causas para esse aumento? Bom, a gente tem 3 causas principais que a gente elenca, então, tem vários outros fatores que podem influenciar o crescimento da violência contra a mulher, mas 3 causas principais que a gente pode elencar aqui. A primeira delas é a diminuição dos recursos destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher, então políticas públicas que colaboram nesse enfrentamento foram desfinanciadas, né, diminuiu o recurso destinado a elas. Além disso, a pandemia de Covid, em que as mulheres elas estavam mais dentro de casa, então a casa é o principal lugar em que a violência acontece, e estando junto aos seus agressores, esse aumento da violência também pode ter sido influenciado por esse fator. E o último ponto que a gente elenca no estudo é o crescimento de discursos de ódio em meio à nossa política, à nossa sociedade como em geral, que também afeta diretamente, né? O ódio às mulheres, os crimes que a gente relata são crimes de ódio. Então, o crescimento desse fator de aumento de discursos de ódio influenciam diretamente nessa violência contra as mulheres no Brasil. Você comentou, né, a respeito da situação da mulher dentro de casa. Um dos números da pesquisa aponta que o espaço de maior violência das mulheres continua sendo dentro da residência do lar, né, com mais de 53%, e pela primeira vez o ex-parceiro aparece como principal agressor, porque nas outras edições o principal agressor era o atual companheiro, ou seja, pessoas com quem as mulheres mantêm um relacionamento íntimo, amoroso, pessoas de sua convivência diária. Porque esse espaço doméstico pode propiciar o surgimento de casos e o aumento de casos de violência doméstica. A casa ela sempre foi o lugar mais inseguro para as mulheres, então ele continua sendo. Essa última pesquisa ela indicou que o espaço ele é ainda mais inseguro, então ele já era muito inseguro, mas é ainda mais. A violência sofrida na rua diminuiu, mas ainda quase 20% da violência relatada no último ano aconteceu no ambiente público, né, no espaço público, na rua. Mas essa violência dentro de casa ela é ainda mais intensa, principalmente porque a gente vê que hoje em dia as mulheres conseguem relatar alguns tipos de violência na rua, então conseguem fazer alguns posts, tem denúncias, então a gente consegue ver no Twitter, por exemplo, tem diversas denúncias de pessoas filmando agressões que ocorrem na rua e uma denúncia maior em relação a isso. Então, a gente até coloca no relatório que hoje em dia a frase em violência doméstica, né, em briga de casal não se mete a colher, as pessoas estão começando a meter a colher. Então, dentro de casa é um espaço que é muito mais difícil você atuar enquanto sociedade, porque é uma violência íntima, uma violência privada, intrafamiliar, mais difícil com que a gente consiga atuar enquanto sociedade se a gente não sabe que essa violência está acontecendo. E o que essa pesquisa relata é que a violência está acontecendo e ela tem crescido. Então, a gente está sabendo dessa violência, mesmo que não visualizando ela diretamente na rua. Agora, também segundo o levantamento, né, a violência é mais grave entre adolescentes e jovens de 16 a 24 anos, né, com aproximadamente 30% dos casos, e entre as mulheres pretas, com aproximadamente 65% dos casos. Porque essas duas fatias da população feminina acabam sendo as grandes vítimas da violência. Bom, a violência ela é muito
democrática. Então, todas as mulheres, elas podem sofrer violência. Todas as mulheres são vítimas. Quando você olha outros tipos de violência, você vê que mulheres mais velhas também sofreram violência, mulheres brancas, pardas, enfim, todas as faixas etárias, todas as raças sofrem violência. A gente está falando de população mais vulnerável, então as mulheres negras, elas são, em grande maioria, as pessoas que mais sofrem a violência no Brasil. Então a gente está vivendo, além de viver num país extremamente misógino, a gente vive num país extremamente racista, então muito por isso as mulheres negras são as maiores vítimas. Sobre as mulheres jovens, tem dois pontos aí. Um deles que é importante destacar é que as mulheres jovens, elas muitas vezes têm percepções mais apuradas do que a violência. Então, quando você olha os dados sobre possíveis agressões verbais ou possíveis assédios que sofreram, que as mulheres foram vítimas nos ambientes, as mulheres jovens também relatam terem sido mais vítimas, porque a percepção ela é mais apurada. O outro ponto também é que hoje em dia a gente fala muito mais na sociedade sobre essa violência contra a mulher. Então, antigamente era muito mais naturalizado, que pode indicar também que essas mulheres mais jovens, elas têm essa percepção mais apurada do que elas estão sofrendo. Uhum. Agora, a gente comentou, né, nos dados anteriores, né, da pergunta anterior, a respeito dos maiores agressores contra as mulheres, né? Nesse momento, pela primeira vez, o ex-parceiro aparece como o principal agressor. A tentativa de término, de fim de relacionamento, acaba sendo um fator de risco para a mulher? Sim, a tentativa de término ela é um fator de risco. Então, a gente elenca que as mulheres, os episódios de violência, né? Quando você questiona as mulheres sobre quantos episódios de violência elas sofreram no último ano, a média são 4 agressões. Quando pergunta-se isso para as mulheres divorciadas, a média são 9 agressões. Então, o divórcio, mesmo que ele seja extremamente importante em casos em que a mulher está sofrendo violência, lembrando que essa violência ela é intrafamiliar e no ambiente, no lar, no ambiente de casa, o divórcio ele também pode ser um fator de risco para essas mulheres. Então, é um equilíbrio difícil quando a gente está falando de vítimas que estão sofrendo violência pelo ex-parceiro ou pelo parceiro dentro das próprias casas. A gente, quando fala violência, né, contra a mulher, acaba pensando muito nas agressões físicas, mas é importante ressaltar que existem vários tipos de violência, muitas delas deixam até mais sequelas e traumas ao longo da vida do que as próprias agressões físicas, né? A gente tem aqui, dentre os dados do Fórum de Segurança Pública, falando sobre os tipos de violência ou agressões mais citados, as ofensas verbais, 23%, perseguições, 13%, ameaças, 12%, agressões físicas, 11% e ofensas sexuais, 9%. Como é que é determinada a classificação dessas diversas formas de violência e quando é que você entende que uma agressão passa a ser preocupante? Quando é que as mulheres, você falou que a parcela de mulheres mais jovens acaba tendo uma percepção mais apurada do que é ou não violência. Qual é o limiar dessas situações? Até para que a gente instrua as mulheres mais velhas. Bom, toda agressão é preocupante, né? E quando a gente fala sobre agressão, todo mundo deveria ter o direito de viver uma vida livre de qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão. A violência, ela é fundamentalmente algo que afeta o respeito, o ser da pessoa, né? Afeta diretamente a própria integridade. E aqui, quando a gente fala em violências físicas, a gente está falando da integridade física, mas a gente não pode se esquecer da violência psicológica, que foi tipificada recentemente no Código Penal. Ela é uma violência que já acontece há muito tempo e que hoje em dia a gente entende enquanto sociedade que deve estar previsto na lei, no Código Penal, para que a gente possa punir, possa discutir com os devidos mecanismos legais para isso. Mas quando a gente fala sobre a violência verbal, os xingamentos, a gente coloca exemplos na pesquisa, né? Os xingamentos, as ofensas verbais, o desmerecimento enquanto mulher ou enquanto pessoa, de forma geral. Quando fala também de ofensa física, a gente elenca chutes, socos, tentativas de agredir com objetos que possam ser atirados. Então, tem diversos tipos de violência que a gente entende que são violências que a gente precisa, com certeza, falar mais e consegue indicar para as mulheres que o que elas estão passando não é normal uma pessoa ser ofendida, agredida,
mesmo que seja apenas no sentido psicológico, né? A gente não pode hierarquizar os traumas sofridos pelos diversos tipos de violência. Quando a gente comenta aqui a respeito da questão das ameaças, que é um dos formatos desse tipo de violência psicológica, algo muito comum quando as mulheres passam por aquela situação que nós falamos de tentar encerrar um relacionamento que não anda bem. Então, se você fizer isso, eu vou te expor nas redes sociais. Se você fizer aquilo, eu vou contar algo para sua mãe, para as pessoas do seu trabalho, para sua família. Isso tudo também se encaixa como violência contra a mulher? Sim, com certeza se encaixa enquanto violência contra a mulher, porque a gente está falando que a mulher, quando ela quer romper o relacionamento, ela está sendo agredida e ameaçada de ter ou seus dados divulgados, ou violências patrimoniais, também muito comum na nossa sociedade, que significa, na verdade, que o homem controla o dinheiro da mulher, ou que o homem não permite que essa mulher tenha esse rompimento do relacionamento por conta de questões financeiras. A gente está falando de violências que na verdade as mulheres estão ameaçadas, daí você citou alguns exemplos, né, de contar alguma coisa para a mãe, para algum familiar, para algum amigo, coisas íntimas da mulher, e que quando elas são ameaçadas, elas não conseguem sair daquele relacionamento por uma questão de uma violência que ela está sofrendo. Certo. Agora, isso esbarra muito na questão do medo, né? A gente tem dados que falam aqui que há uma porcentagem muito alta de vítimas que relataram não fazer nada depois de uma agressão, seja ela verbal, física, psicológica. Quais as razões, né? A gente tem essa mais escancarada, que é o medo, mas quais as razões podem afugentar a mulher a não registrar nenhuma ocorrência, a não buscarem ajuda depois de uma agressão? A maior parte das mulheres que foram agredidas no último ano, e aqui, de novo, a gente está falando de qualquer forma de agressão, que seja agressão física, moral, psicológica, sexual, a maior parte das mulheres não relataram a nenhum, não fizeram nada após essa agressão sofrida. E os motivos pelos quais elas não fazem nada são diversos. A gente elenca alguns, a não confiança na polícia, então não acreditar que os equipamentos disponibilizados pelo Estado sejam equipamentos de segurança pública, então delegacias de polícia ou demais equipamentos que não estão dentro desse campo da segurança pública, que sejam um centro de referência de atendimento à mulher, ou que seja uma UBS. As mulheres, elas não entendem que esses equipamentos, eles dão conta dessa denúncia que ela está fazendo. Então, não acredita que o Estado vai conseguir protegê-la. Além disso, muitas mulheres indicam que a falta de provas, ela inibe essa denúncia. Muitas também colocam que procuram ajuda da família ou de amigos ou de outras instituições que possam fornecer algum tipo de apoio. E um outro ponto que é importante a gente destacar também aqui é o medo da retaliação. Então, medo de que a mulher ela faça essa denúncia, mas não consiga sair desse relacionamento e a próxima agressão vai ser mais grave porque ela fez essa primeira denúncia ou procurou ajuda de alguma forma, mesmo que não seja uma denúncia formal, né? Mesmo que não seja um boletim de ocorrência registrado numa delegacia de polícia. Uhum. Eu queria aproveitar a tua participação, a gente esmiuçou um pouco os números apresentados pela pesquisa, mas a respeito do desenvolvimento desse estudo, como ele é realizado e qual a importância de uma pesquisa que traga à luz, né, esses dados referentes à violência contra a mulher no Brasil, que efeitos eles podem causar na sociedade, como podem colaborar para a formatação de políticas públicas de proteção à mulher. Bom, esse estudo ele foi feito em conjunto com o Datafolha, com o apoio da Uber. É um estudo feito a partir de uma pesquisa, de uma metodologia de pesquisa de vitimização de mulheres. Então, o que ele diferencia de outros estudos é que os dados, em geral, disponibilizados, inclusive pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são dados que são advindos de registros formais. Então, quando a gente fala em quantidade de boletins de ocorrência, são boletins de ocorrência que chegaram à delegacia. Então, a mulher teve que chegar numa delegacia ou alguma pessoa que viu a agressão para poder fazer esse registro. Essa pesquisa especificamente é uma pesquisa que afere dados que não chegam às instituições. Então, é uma pesquisa feita com mulheres acima de 16 anos em mais de 100 municípios brasileiros, feitos com uma metodologia do próprio Datafolha, em conjunto com o Fórum, e muitas das nossas perguntas foram perguntas já feitas em pesquisas anteriores, inspiradas também num relatório da Organização Mundial da Saúde,
que aferiu quantas vezes as mulheres já tinham a média de violência que as mulheres sofreram ao longo da vida. Esses dados, eles ajudam a formular as políticas públicas porque eles conseguem dar conta dessa dimensão invisível da violência. Então, o que não chega nas instituições policiais. Só para a gente fechar agora, como é que a gente conscientiza, Amanda, as mulheres a buscarem ajuda, a denunciarem seus agressores quando forem vítimas de violência? Bom, como a gente ajuda as mulheres a buscarem instituições para ajudá-las, fortalecendo essas instituições em primeiro lugar. Então, é importante aqui destacar a necessidade de destinação de recursos para essas instituições, equipamentos da segurança pública e demais equipamentos, mas principalmente indicar quais são esses equipamentos para as mulheres conseguirem buscar ajuda. Então, se elas não souberem onde buscar, elas não vão buscar. E, além disso, também fortalecer essa rede de acolhimento para as mulheres e que elas consigam chegar nos ambientes que recebem essas denúncias e consigam ser atendidas efetivamente e se sentirem acolhidas após estarem extremamente vulnerabilizadas após o episódio de violência. Ok, nossa entrevista super esclarecedora, aproveitando o mês de março, que é o mês da mulher, falando sobre violência doméstica, os números são assustadores, em muitos casos vem aumentando, né, de agressões físicas, psicológicas, verbais contra a população feminina, e a gente aproveita para esmiuçar um pouco esses números mais recentes, que foram divulgados pela 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha. Pesquisadora do Fórum, Amanda Lagreca, que é formada e mestranda em Administração Pública, contribuindo gentilmente com a gente, interpretando todos esses números e esses dados. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara, e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!